Você já foi pego de surpresa assim alguma vez na sua vida? Já tomou um susto assim? Já aconteceu contigo? De repente você assim ser pego por uma situação que você não estava preparado? Tipo, alguém te chamar para tocar e você não está preparado para tocar, né? Semana passada aconteceu um episódio desse comigo. Eu já não tocava contrabaixo há uns 20 anos. E aí, poxa, me colocaram numa situação. Graças a Deus o contrabaixo deu problema, o negócio não funcionou. E aí foi menos difícil do que eu imaginava, porque não saía som nenhum, então a nota podia estar certa ou errada, que, pô, pelo menos na posição ali eu estava direitinho. Teve uma vez também, você já está na faculdade já? Não, né, Bernardo? Pô, se Deus quiser em breve, né? Tá a fim de fazer faculdade ou não? Pô, show. Teve uma vez também que eu cheguei à faculdade. Ninguém fala cheguei à faculdade, né? Mas beleza. Teve uma vez que eu cheguei à faculdade, aí fui pego de surpresa. Por quê? Estava num momento conturbado assim da minha vida e eu resolvi na época fazer duas faculdades, né? Eu fazia a UF e fazia um seminário também. E aí eu ia para o seminário de manhã e depois ia para a UF à tarde, aí ficava direto, já tô na rua e tal. O bandejão, né, foi usado por Deus aí para me salvar várias vezes da UF. E aí uma vez eu cheguei lá, né, pô, com certeza tinha faltado alguma aula e perdido alguma informação. E aí quando eu cheguei para trocar ideia com os meus amigos antes, né, da aula começar, eles me deram a seguinte notícia: ó, Clóvis, hoje tem prova. Poxa, cara, não é uma boa, né, notícia para você receber assim na faculdade, sendo que, pô, eu nem sabia que ia ter prova naquele dia. Aí eu falei, e era uma época que não tinha mídia social, porque hoje em dia é tranquilo, né? Você faz o grupo lá da faculdade, não sei se alguém participa desse grupo, ou um amigo seu manda um WhatsApp para você e você, pô, já sei, ó, vai ter prova semana que vem. Parece que tem uma lei que o professor tem que avisar que tem prova, pelo menos com, sei lá, 48 horas de antecedência. Então, assim, foi avisado, eu que não recebi o aviso. E aí eu cheguei à faculdade, cara, tinha prova. Aí eu pensei assim, poxa, e aí, né, vou embora para casa, e aí perco a prova, né, e vou fazer a VS, né, verificação suplementar. Ou então, na UF fala assim, VS, ou então, pô, vou encarar essa prova. Aí eu resolvi encarar. Eu acho que não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Aí 15 minutos antes da aula eu peguei o livro assim, pô, matéria difícil demais, um negócio que eu não ia aprender de jeito nenhum. Eu tinha que parar realmente uma semana para estudar. Aí peguei assim rapidão. Isso aqui é um péssimo exemplo para contar, né, para os adolescentes, né? Aí, cara, deu tudo errado. Fiz uma prova horrorosa, assim mesmo. Tirei uma nota muito baixa. Serviu mesmo para me humilhar de algum modo e me colocar na minha posição. Aí depois eu estudei e tal. Graças a Deus, no final deu tudo certo, me formei. E me formei no tempo certo e no final, assim, para não ficar só o exemplo ruim, né? Exemplo ruim também tá bom, que aí, né, pô, você sabe que eu sou qualquer um. Mas para não ficar um exemplo ruim para você seguir, no final até adiantei as matérias, assim, no final da faculdade, né? Porque eu fui pegando mais matéria do que era recomendado lá no cronograma. E, pô, cheguei no último semestre, assim, na boa, 3 matériazinhas só, aquela molezinha. Graças a Deus. Galera, mas aí a outra faculdade eu abandonei, que fosse o seminário. Mas aí eu estou fazendo de novo, estou na verificação suplementar. Olha só. A gente vai ler um texto que Jesus vai comparar a sua volta a algo que acontece assim e pega a galera de surpresa, entendeu? Então, não sei se você já ouviu essas expressões assim. Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, aí será como um ladrão. E aí, pô, é estranho, né? Porque a palavra ladrão pra gente, né, na questão ética é uma questão estranha. Mas o significado é que, poxa, o ladrão não vai te avisar, entende? O ladrão vai avisar, ó, mais tarde eu vou passar na sua casa, beleza? Não, ele vai aparecer
de modo, né, que você esteja desprevenido e aí você não consiga reagir, coisa do tipo. Então a gente vai ver na palavra de Deus que Jesus afirma que as pessoas vão ser pegas de surpresa, esse que é o detalhe. Então assim, na hora que ele voltar, as pessoas serão surpreendidas. No entanto, mesmo surpreendido, a gente vai ter dois grupos diferentes, é o que esse texto vai tentar mostrar para a gente. Beleza? Vamos ler então? Olha só, a gente está em Mateus 25 e a gente vai ler essa parábola. Jesus conta uma história, aí nessa história ele faz uma comparação entre aquilo que acontece na história e aquilo que acontece na realidade. A realidade é a sua volta. Então aqui ele está pregando para os seus discípulos, e está prestes a morrer na cruz e prestes também a ressuscitar ao terceiro dia. E logo depois ele subiria aos céus, ele seria elevado aos céus, como diz a palavra. Não interessa para a gente assim, se é para cima, se é como é, mas diz a palavra que é assim, ele é elevado aos céus e ele desaparece nas nuvens. Então, né, chega um momento que os discípulos são avisados pelos anjos, pô, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. E é sobre essa volta, essa segunda vinda, é sobre isso que ele vai falar nesse texto. Beleza, deu para entender? Você não está sendo pego de surpresa? Você está com a Bíblia aí? Está com Mateus 25 aí certinho? Vamos lá? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aí, só para você entender, são candeias. Pô, você sabe o que é candeia? Você sabe, né? Beleza. São lâmpadas, beleza. Lamparinas, assim. Antigamente, né, não tinha essa luz elétrica, a gente não apertava o botãozinho e tudo acendia, essa mágica não existia. Então, você tinha que ter uma lamparina, você tinha que ter um mecanismo que você colocasse combustível e acendesse. Tranquilo? Então, as candeias são essas lamparinas. Verso 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, ou seja, suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Galera, o que está rolando nesse texto aqui? Se você virasse uma página para trás, ou apertasse o botãozinho aí do seu aplicativo para trás, você ia perceber que no capítulo 24, Jesus falou sobre o sinal dos tempos. E aquele sermão profético de Jesus, né, escatológico, que ele vai falar sobre o fim do mundo, sobre o fim de todas as coisas, e o novos céus, nova terra, sobre o começo de todas as coisas na presença de Deus, a sua volta. E ele vai dizer que o céu vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz. Hoje eu vim dirigindo, vim reparando que a lua está com uma coloração diferente realmente, né? Todo mundo está falando isso. Você ouviu falar nisso? Ou não é todo mundo que está falando? Não é todo mundo que está falando sobre isso, não. Mas o pessoal, eu achei que fosse, o pessoal está dizendo que a lua está enferrujando. É uma metáfora que está sendo usada, beleza?
a lua está ficando meio alaranjada. Você já reparou que a lua está ficando... Não? Depois você tenta olhar a lua aí na hora que você sair daqui. Você vai reparar isso. Cara, depois que Jesus diz isso, ele começa a fazer comparações. Então, no capítulo mesmo 25, se você passasse uma página para frente, você ia reparar que Jesus vai contar uma outra parábola. E a segunda parábola que ele vai contar vai ser também sobre a sua volta, que vai pegar algumas pessoas de surpresa. Então, algumas serão surpreendidas por essa volta, beleza? E a gente, então, está no meio desses dois momentos. Jesus está fazendo uma sequência de ensinos que ele fala sobre a volta, sobre esse até que ele venha, e a gente chega finalmente nesse capítulo 25. Se você olhar para o capítulo, você vai reparar o seguinte: Jesus conta a história de que há virgens esperando por um noivo, e são 10, e fica assim, 50-50, né? 50%. Beleza, são 10 é 5, mas eu quis dizer de porcentagem, tranquilo? Então, assim, 50%, porque o pessoal na de exatas já vai me olhar assim, poxa, o que esse cara está falando? 50%, 50%. Aqui o número não importa muito não, o que importa para a gente, porque assim, o número não vai ser exatidão, então quando Jesus voltar vai ter metade da terra preparada e metade, mais metade certinho mesmo, dividido no meio, vamos fazer a conta, quantos habitantes tem? Ah, pô, tem 8, dividiu por 2, espero que seja número par, não é isso? Senão a pessoa vai ficar dividida no meio. Não, não é isso, beleza? Jesus está dizendo que nesse momento você vai perceber dois grupos, beleza? Uma galera que é chamada aqui de sábia e uma galera que é chamada aqui de imprudente. Esse que é o detalhe. Quando a gente ouve essa história também de noiva, de virgem, de volta do noivo, a gente fica meio, né, preocupado com esse texto. Que texto é esse? O que está querendo dizer? Então, a questão aqui não é que essa galera aqui, um noivo vai casar com 10 mulheres. Não é isso não que o texto está dizendo. O texto aqui está dizendo o seguinte: nessa época que rolava esse tipo de casamento, o casamento, de modo geral, era acertado pelas famílias. Então, você morava num vilarejo, para você se casar, você tinha que conhecer a pessoa, você conhecia a família dela, ela era só conhecida. Então, as famílias acertavam aquele casamento, não necessariamente a contragosto não, beleza? A gente fica sempre assim, meio bolado quando diz que acertavam um casamento. Mas aí acertavam um casamento e esse casamento ia acontecer. As pessoas moravam pertinho uma da casa da outra. Imagina se fosse hoje, você ia ter que casar com um dos seus vizinhos lá, ou suas vizinhas. Não sei se é bom ou é ruim. No seu condomínio, você ia ter que casar com a pessoa do seu condomínio. Por quê? Porque no dia do casamento a pessoa ia a pé para a casa do noivo, né? No caso o noivo para a casa da noiva. Entende? Ele ia a pé. Então o pessoal morava no mesmo vilarejo. Era tudo vizinho, todo mundo morava pertinho. Então, o casamento tinha essas etapas. Você acertava o casamento primeiro, depois o noivo tinha que se virar e trabalhar para poder juntar dinheiro para pagar um preço para aquela família, porque nessa tradição aqui, quando a noiva se casava com o noivo, ela passava a pertencer à família do noivo. Então, é como se alguém daquela família ali perdesse um ente. Então, você tinha que pagar um preço por isso. E o noivo pagava um dote para a noiva. Beleza. Quando tudo estava acertado e o dia fosse chegar, num momento daquele dia, o noivo reunia seus amigos, que são os vizinhos dele, os parentes, né? A galera vivia entre clãs e entre tribos, assim por diante. Juntava a galera daquele clã ali, seus amigos e tal, e eles iam em procissão à casa da noiva. E aí, quando chegavam lá à casa da noiva, ia rolar a festa. Beleza? O noivo ia sair em procissão naquele dia, só que ele demorou por algum motivo. O texto não vai te explicar e a gente não tem como saber. As virgens estão esperando. As virgens seriam as amigas da noiva, entendeu? Elas ficam esperando para esse noivo chegar para que a festa aconteça. Só que quando o noivo vai caminhando pela cidade, levantando a galera da cidade, só entra na festa, nesse caso aqui,
nessa tradição, o que acontece é o seguinte, estou tendo que te explicar isso tudo, mas quando Jesus falou, todo mundo entendeu tudo que ele falou. Estou tendo que explicar muita coisa para você entender o que ele falou, porque tem 2000 anos de diferença, tradição, Oriente, Ocidente, tudo mais. Quando o noivo, ele levantava a cidade, a galera ia cantando, festejando e tal, só entrava na festa quem era convidado. E para você provar que você era um convidado, durante a noite você tinha uma lamparina. Então você tinha uma luz para você andar à noite, porque você já estava preparado, senão você estava dormindo também, meia-noite. Cara, para pensar, meia-noite num ambiente rural, o que as pessoas estão fazendo? Estão dormindo desde 6 horas. Estão dormindo já bastante. Então, quem tivesse a lamparina, era como se tivesse o convite. Foi convidado, te avisou, ó, Guilherme, hoje eu vou passar, poxa, hoje eu vou passar, beleza? E aí você leva a sua lamparina, que aí você vai entrar na festa. No caso da noiva, a presença das virgens era uma presença honrosa. Na nossa cultura, tem esse erro, né? Esse problema. Então, assim, hoje, no passado, a virgindade, e biblicamente, a virgindade é honrosa, beleza? Então, uma honra ser virgem, sendo homem ou mulher, é uma honra, é isso. Hoje em dia, para a gente é honra, mas para quem não vive o contexto cristão, pode ser até um prejuízo, porque o pessoal, né, pensa assim, fulano é virgem, e acha que aquilo ali é ruim até. Pô, fulano é virgem, olha só que coisa ruim. Nesse caso não, era a honraria. Beleza? Até aqui tudo certo. Só que algumas virgens, ou seja, uma parte dos convidados, estava preparada para que se o noivo demorasse, poxa, tivesse mais azeite, mais óleo para colocar ali na lamparina e a lamparina continuar funcionando. Qual era o problema aqui? Se apagasse a lamparina, você não é convidado, você a penetra. Você já tentou entrar? Não, né? Vou nem perguntar para a galera que está aqui, não. Vou perguntar para vocês que, poxa, vocês não estão expostos, né, pelas câmeras e tal. Vocês estão de máscara também, não precisa nem balançar a cabeça. Já tentou entrar como penetra numa festa assim? Pô, uma parada vergonhosa, né? Espero que não. Pô, gostei que Camille fez logo assim. Não, com certeza não. É coisa vergonhosa, coisa vergonhosa. Eu já fui a um casamento, não fui como penetra não, beleza? Mas a história é assim, só a minha esposa que conhecia a pessoa do casamento. Aí, pô, a pessoa convidou a minha esposa, aí me convidou também. Mas, cara, eu não conhecia ninguém no casamento, assim, ninguém, nem o noivo, nem a noiva. Vi pela primeira vez na vida. Isso já foi sem graça pra caramba. Por quê? Pô, fui para acompanhar a minha esposa, mas você chega lá, né, vê o noivo, a noiva, aí você tem que dizer alguma coisa, mas eu não sei dizer nada, porque eu nunca vi aquelas pessoas. Tipo assim, eu estou no seu casamento, muito prazer. Cara, entende? Então, a galera que era sensata, a galera que era prudente, essa galera já pensou, se demorar, pô, vou levar uma vasilhinha com azeite. E aí, o combustível vai acabando, o óleo vai acabando, eu vou jogando mais óleo. E aí a lâmpada pode ficar acesa durante toda a madrugada. Só que tinha uma galera ali que não era tão prudente assim, chamada de insensata. E essa galera não tinha esse óleo, esse azeite. Perceba, o texto diz algo interessante, ó, no verso 5, se você olhar para o verso 5. O texto diz que todos adormeceram. Então, olha só que parada, né? Até quem estava aguardando, sendo prudente, sendo sensato, adormeceu. Parece, nesse texto, que até a gente vai ser pego de surpresa. Já estou me colocando e colocando vocês no grupo dos sensatos, tranquilo? Parece que até a gente vai ser pego de surpresa. Então, parece que até a gente, de certo modo, vai ter dormido. Só que o fato de ser pego de surpresa não significa que você não esteja preparado. Esse que é o detalhe. Entende? Você pode até dormir e descansar, tranquilo. Dorme essa noite. Beleza, se Jesus voltar, você, confiando em Jesus Cristo,
você estará preparado. Tranquilo? O texto mostra também o seguinte, que quando há o aviso, acordem, o noivo está chegando, já não tem mais tempo para você fazer nada. Então, o que o texto vai tentar mostrar? Quando as prudentes falam para as outras assim, ó, vão lá tentar comprar óleo para vocês, porque o fogo estava apagando e elas seriam consideradas penetras, não convidadas para a festa, intrusas. Sabe, alguém já falou, espero que não, né? Você não é bem-vindo aqui? Sem a lamparina, você não é bem-vindo na festa. É nesse sentido, beleza? Você está fora da festa, vai ser expulso da festa. Então, percebe que quando se ouve que o noivo está chegando, a coisa é tão rápida que não dá tempo de você fazer mais nada. Beleza? O que o texto está querendo dizer para a gente? Cara, quem está preparado antecipadamente. Na hora que Jesus voltar, acabou o tempo, beleza? Acabou o tempo literalmente, acabou esse cronos, a medida do tempo, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrela, acabou. E aí as coisas vão se resolver. Por fim, as insensatas tentam entrar na festa e elas batem a porta. A fala do noivo é totalmente terrível e interessante. Olha só o que o noivo diz no verso 12. O que ele diz? A verdade. Então, assim, quando ele diz a verdade, significa que o que elas entendiam era um engano. Beleza? A verdade é que não as conheço, é o que diz o noivo. Então, elas se enganaram. Elas acreditavam que conheciam o noivo, mas elas não conheciam na verdade. Esse é o problema do texto para a gente. Beleza? Por quê? Porque eu hoje acho que o conheço. Isso é o problema. Até aqui estava tranquilo. Pô, sou prudente, está tranquilo, estou preparado, papapá. Mas o final do texto diz que, na verdade, elas não conheciam. Primeira lição que esse texto ensina para a gente é que o grande dia virá. Beleza? Então, ó, primeira lição, o grande dia virá. Existe essa certeza. A gente não sabe quando. A Bíblia diz que é em breve. A Bíblia diz que será como um ladrão. A Bíblia diz que a gente vai ser pego de surpresa. Mas a Bíblia diz que esse dia vai acontecer. E como eu comentei na sexta-feira passada, na mente de Deus esse dia já aconteceu. Então Deus já viu o filme todo. A gente está na metade do filme. Beleza? Ou no finalzinho do filme. Depende, não sei. Mas na mente de Deus, o filme já aconteceu. Deus já viu o filme. Deus sabe o final da história. E, inclusive, já contou o final da história para a gente. É certo que esse dia virá. É certo que Jesus voltará. Essa é a grande certeza que a gente tem, a nossa esperança. Porque é a esperança que a gente tem de ressuscitar, de viver novos céus e nova terra, viver diante de Deus sem sofrimento, sem angústia, sem dor, sem doença, sem morte, etc. O que é maneiro nesse texto é que esse texto, como aquele texto de Apocalipse 19 vai dizer para a gente, esses dois textos vão dizer que nesse dia a igreja vai estar preparada, e Deus garante que a igreja estará preparada, e isso é confortador e consolador, e que nesse dia a igreja vai sorrir, beleza? É um dia de festa. Então nesse dia não vai ter crise, nesse dia a gente não chora, e a partir desse dia a gente não chora mais. O riso vai ser o que haverá de mais sério no céu, nos novos céus e nova terra, como disse C.S. Lewis, beleza? É isso.
a gente vai sorrir e a gente não vai se lamentar. Pelos que ficaram de fora, a gente não vai se lamentar. A Bíblia garante isso para a gente. A gente agora pode ficar um pouquinho em crise, ou muito. Eu tentei explicar isso semana passada também. Parte da minha crise é sanada pelo seguinte: eu não sei quem vai ficar de fora. Então, entende? Se eu soubesse já quem vai ficar de fora agora, graças a Deus, Deus me livrou disso. Se eu soubesse agora quem vai ficar de fora, agora eu ia sofrer. Mas no dia, quando eu souber, eu não vou sofrer. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu vou comemorar numa festa, num grande banquete, em grande alegria. Beleza? Segunda lição que esse texto ensina para a gente, e a Bíblia ensina para a gente, que nem todos estarão preparados. Isso é uma afirmação. Então, esse negócio de que todo mundo vai ser salvo, universalismo e o que for, isso não vai rolar. Beleza? Não vai rolar. Pela Bíblia não vai rolar. Então, vai ter uma galera que vai ficar de fora, vai ter uma galera que não vai estar preparada. Mas perceba, era uma galera aqui nesse texto que sabia que o noivo ia voltar. Então, por mais que a gente anuncie, por mais que a gente pregue, infelizmente, algumas pessoas são insensatas, como diz o texto. Algumas pessoas vão ficar de fora. Um cara muito importante nessa interpretação desse texto, ele vai, eu não vou dizer porque eu não quero pronunciar o nome do cara, porque é um nome de outra língua, eu vou errar completamente. E de repente não vai significar muita coisa para você. Mas esse cara vai dizer o seguinte: esse texto está falando da igreja visível. Beleza? Olha só, cara, que problema. Esse texto está falando da igreja visível. Está falando da galera que espera a volta do noivo. Dentro da igreja visível, daquela que a gente consegue colocar ali na secretaria o nome de cada um. Então, poxa, Guilherme, profissão de fé, batizado, né? Beleza. Beleza. Poxa, Bernardo, você é batizado também? Vou botar seu nome aqui, ó. Igreja, na lista da igreja visível, existe a igreja invisível, que às vezes supera a lista. Beleza? Mas que às vezes contradiz a lista. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, essa estará preparada como as pessoas prudentes do texto, que guardaram o óleo até o final. Esse texto não explica para a gente o que é o óleo. Então, assim, por esse texto, eu não sei dizer, eu não sei. Se outra pessoa te disser, beleza. Eu não sei o que é o óleo aqui. Mas, durante toda a Bíblia, a gente entende que o óleo é uma metáfora da presença do Espírito Santo de Deus. Então, cara, se você quer ser prudente, então, moça, se você quer ser prudente, que eu falei, cara, né? Então, olha só, o que eu recomendaria para você? Poxa, guarde essa palavra aqui no seu coração. Essa palavra vai aquecer seu coração até o último dia. Entenda que essa palavra aqui não é a minha palavra. Não é a palavra de uma pessoa falha. Não é a palavra de uma pessoa que pode mentir e mente. Não é a palavra de um ser humano. Isso daqui é a palavra de Deus. Deus preservou essa palavra. Primeiro, Deus inspirou essa palavra. Deus colocou essa palavra no coração de homens para que eles escrevessem esse texto. E um texto que foi escrito durante milhares de anos. Deus preservou esse texto para que chegasse até você agora. Você sabe qual foi o trabalho para esse texto chegar na tua mão? O trabalho de muita gente morrer. Gente ser queimada. Tem uma história que diz o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os alemães, né, Hitler, conheci a história da Ásia, você sabe dessa história, né? Hitler, artista frustrado, cheio de paranoia, e aí o cara, tentou saquear a Europa toda
e saqueou grande parte, e depois os aliados dividiram os pódios de guerra lá. Está estudando Segunda Guerra Mundial por causa do vestibular? Cara, Hitler manda uma parte das suas tropas para um mosteiro que guardava um exemplar do Novo Testamento em grego. Pergunta para o primeiro cara que guardava lá, aí, você sabe onde está o... Vai morrer, você sabe onde está? A gente quer aquele manuscrito. O cara diz assim, não sei. Pergunta para o outro, faz uma fila. Você vai morrer. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Estavam mentindo, beleza? Mas, cara, eles estavam mentindo porque era o menos pior ali naquele momento. Porque eles não queriam entregar um manuscrito desse negócio aqui que chegou na sua mão. Você entende? As pessoas deram a vida por isso, cara. Deram a vida, arriscaram sua vida e muitos morreram. Então, guarde esse texto. A gente tem a bênção. Imagina o que era na igreja antiga. Paulo escreve uma carta para uma igreja. Aí você leva a carta lá na igreja, você é Onésimo. Aí você leva a carta lá para a igreja de Gálatas. Ou você leva lá para Colossenses, no caso de Onésimo. Aqui é carta, o pessoal lê, pô, mas essa carta tem que ir para outra igreja. Pô, mas a gente, cara, a carta tem que ir para outra igreja. Olha, agora a gente tem todas. E a gente tem todas na versão que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nova linguagem, sei lá o quê. NVT, NVI, IARA 21, o que você quiser. Em inglês, em grego, em tudo. Em hebraico. Pô, você tem que guardar esse negócio no seu coração. Você tem que guardar essa palavra. Ao mesmo tempo, você tem que guardar os momentos devocionais no seu coração. Você precisa se manter aquecido. Você precisa se manter com o combustível. Beleza? Para que esse dia chegue. O que esse comentarista vai dizer é que dentro da igreja visível, uma parte da igreja visível acha que conhece o noivo, acha que está preparada, mas não está. Essa aqui é a grande dificuldade desse texto para a gente, porque senão esse texto não ia significar nada para a gente. E por fim, a aplicação que a gente pode fazer é a aplicação de Jesus. Jesus mesmo faz a aplicação no verso 13. Então, a única aplicação, vou ler o verso 13 para você. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está conversando com os apóstolos. Os apóstolos que morreriam por essa palavra, que morreriam por esse evangelho. Jesus está falando assim, vigia, fica ligado, fica alerta. Ou seja, o que é vigiar? É você estar de prontidão, é você estar preparado, é estar preparado porque você se preparou, é estar preparado porque você se preparou, porque você quis se preparar. É intencional o negócio, é isso que eu estou falando. A gente acha, infelizmente, pela nossa preguiça, e quando a gente é adolescente, a gente tem momentos de altos e baixos, muitas vezes. Então a gente acha que algumas coisas são naturais. Eu vou ter vontade, entendeu? Vai fluir. Cara, não vai fluir. É muito raro esse negócio. Esse que vai fluir assim é intencional, entendeu? Se não fosse, Jesus não falava nada, falava, dorme, está tudo certo. Não, vigia. Vigia é estar de prontidão, beleza? O que eu quero dizer? Intencionalmente você tem que se preparar para esse dia. Intencionalmente. Intencionalmente você tem que se preparar. Intencionalmente você tem que amar esse dia. Intencionalmente. Intencionalmente você tem que pregar sobre esse dia. Você tem que meditar sobre isso. Quando a gente vive como crente a vida toda e como adolescente, a gente tem que olhar para dois momentos sempre. Conta a história aí que disseram para um cara da fé assim, pô, se dissesse para você assim, Jesus vai voltar amanhã, o que você ia fazer? Aí ele diz assim, eu ia plantar uma árvore.
Que resposta é essa? Olha, eu ia plantar uma árvore. Por quê? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, primeiro, se alguém disser isso, cara, não sei, Jesus vai voltar, mas não sei quando. E segundo, a nossa visão tem que ser sempre assim, a gente tem que acreditar que Jesus vai voltar logo, e a gente tem que viver como se a gente fosse viver muito também, não é isso? Então a gente tem que plantar para o futuro, a gente tem que evangelizar. Você repara que os caras que estavam falando assim, Jesus vai voltar em breve, Jesus vai voltar logo, como um ladrão. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Pregando o evangelho, indo de cidade em cidade. Eles não estavam dormindo porque Jesus ia voltar no dia seguinte. Eles estavam pregando o evangelho, Paulo estava escrevendo carta. Nessa época, para escrever uma carta também era um negócio muito doido. Você precisava de couro de bicho para fazer um negócio ser escrito. Então tinha um processo, o negócio era caro. Ou seja, a gente tem que ter sempre essas duas visões. Jesus vai voltar hoje, estou preparado? Ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer a longo prazo, a médio prazo, diante de Deus, para a glória de Deus? E eu tenho que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. O texto diz que a gente tem que vigiar, e ao mesmo tempo o texto diz que quem estiver preparado, se preparou antecipadamente. Conseguiu entender? Então, quem lá na frente estiver preparado para a volta de Jesus, vai ser aquele ou aquela que antecipadamente se preparou, que antecipadamente guardou nas suas vasilhas o óleo para que aquele dia chegasse e para que a lamparina estivesse acesa. Para finalizar, cara, o que a gente tem diante da gente? Primeiro, um texto que alerta a igreja, e esse texto é escandaloso para mim. Se Jesus tivesse dito isso para mim e eu fosse o discípulo dele aqui, eu ia passar mal na hora, beleza? Passar mal. Por quê? Porque o texto diz que algumas pessoas que acham que vão entrar na festa não vão entrar. E eu acho que eu vou entrar. Esse é o detalhe. Beleza? Ao mesmo tempo, o texto diz que aqueles que estiverem preparados se prepararam antecipadamente. Então é isso que eu tenho que fazer agora. Tenho que me preparar para esse encontro. Diante de nós, então, existe a grande possibilidade. Não vai ser o nome na lista da igreja. Beleza? Não vai ser a foto que a gente tirou no dia do nosso batismo. A gente precisa depositar nossa confiança exclusivamente em Jesus Cristo, para que esse seja um dia de festa e não um dia de decepção, para que esse seja um dia de alegria e não um dia de choro para sempre. Nesse dia, os prudentes que se entregaram a Jesus Cristo, nesse dia, sorrirão para sempre. Por outro lado, os insensatos, os imprudentes, vão chorar para sempre. É o que diz o texto. Diante de mim e de você, existe hoje a oportunidade da gente confiar nossa vida em Jesus Cristo. Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Cara, olha só. Não interessa quem você seja, o ministério que você participa, não interessa se você está servindo agora, não interessa se você está aqui no púlpito como eu, não interessa. Esse texto está chamando a gente para entregar nossa vida a Jesus Cristo, para confiar somente nele nesse dia. Esse texto está avisando que a gente vai ser pego de surpresa. Por outro lado, que a gente pode se preparar para que esse dia chegue como um dia de festa para a nossa vida. Então a gente é convidado, diante desse texto e diante da nossa pequenez, diante de uma mente que pode enganar a gente o tempo todo, a gente é convidado a se arrepender dos nossos pecados. Então eu sou convidado diante desse texto a mudar de vida, olhar para aquilo que está errado dentro da minha vida, confessar os meus pecados diante de Deus, pedir perdão pelo que eu faço de errado. Ao mesmo tempo, ter uma atitude de mudança de mente e de mudança de coração. Arrependimento é mudança de vida, é fazer com que a nossa prática pregue o Evangelho
como as nossas palavras. É confiar nossa vida somente a Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo e somente nas suas obras. A salvação vem pelas obras de Jesus Cristo, não pelas nossas. É entender que a gente pode, diante da graça de Deus, ser alcançado. Se você ainda não entende o que foi dito nessa noite, eu te convido a orar a Deus e pedir para que Deus faça esse negócio fazer sentido no seu coração. Sentido. Deus, eu não entendo o que está sendo dito, eu não entendo o que seja arrependimento, eu não sei o que é confiar em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Deus, faz esse negócio ter significado para mim. Me ajuda a ser encontrado pelo seu Evangelho. Me ajuda a ser encontrado pela sua graça e pela sua salvação. Dias depois desse discurso, Jesus seria entregue por Ele mesmo. Ninguém tira a sua própria vida, Ele mesmo a entrega a uma morte de martírio e terror na cruz do Calvário. Mais do que a tortura física que Jesus recebe o pecado daqueles que confiariam nele. Jesus, mesmo não sendo pecador, se torna maldição na cruz do Calvário por toda a maldição que eu transformei a minha vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Jesus toma os meus pecados e só por isso, eu tenho certeza de que nesse dia, com todo o temor diante desse alerta, só confiando em Jesus Cristo, é a única confiança que eu tenho, para que nesse dia eu seja poupado da ira de Deus. É essa confiança que eu gostaria que você tivesse nessa noite, depois de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e maravilhosa. Nesse grande dia, Pai, nós seremos tão pequenos. O que nós poderíamos dizer diante da Tua presença santa? O que nós poderíamos dizer na nossa defesa diante do Teu juízo? Nós pedimos para que Jesus Cristo, nosso advogado, nesse dia de juízo, fale no nosso lugar, Pai. Que o Senhor olhe para a gente através do sangue do Teu Filho derramado, do sacrifício do Teu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Jesus, fiel e justo, que nos purifica de todo pecado. Pai, nós confiamos que nesse dia, confiados em Jesus Cristo, nós estaremos preparados e que a salvação vem do Teu Filho para nós. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, faz a Tua palavra penetrar nos corações nessa noite, Pai. Que aqueles que ainda não reconhecem o Teu Filho como único Senhor e Salvador, que venham a se arrepender dos seus pecados, como eu fiz um dia na minha vida, Pai, e venham entregar as suas vidas a Ti, Senhor. Porque a gente ora em nome de Jesus, amém.